Hoje, conforme tinham me pedido, muita gente pediu, Paulo, por que você não dá seu testemunho? Por que você não conta como foi que você, sendo um pastor protestante, migrou para a Igreja Católica e hoje é um defensor da Igreja? Então eu resolvi hoje o dia ser dedicado ao testemunho. Então eu vou contar cada detalhe que me levou de pastor protestante a um leigo católico. Vou contar cada detalhe que me fez migrar, como eu fui descobrindo através das Escrituras que a Igreja Católica é a única igreja de Deus na Terra. Que a Igreja Católica é o corpo de Cristo na Terra. É a única instituição autorizada por Deus. Quem já foi protestante, mesmo se não tivesse sido um líder denominacional, mas quem era protestante e fazia muito trabalho para a denominação, era muito alicerçado a um grupo denominacional e se converteu católico, sabe que passa a haver muitas perseguições. Principalmente, a primeira coisa que acontece é porque ele perde todo o meio de amizade. Todo o meio social que ele convivia é rompido de imediato. Mesmo que ele tente ainda conservar aqueles mesmos amigos, fica praticamente impossível, né? Começam muitos ataques e fica sem condições de convivência. Então eu vou poupar alguns nomes, né? Vou contar cada detalhe da conversão, mas só vou expor a mim mesmo, nem a mais ninguém. O interessante que quando eu me converti protestante, eu sendo de uma família paterna ateísta e família materna católica, mas tinham muitos parentes já protestantes. Quando eu me converti protestante, eu me converti em uma igreja protestante tipicamente moderna, né? O que a gente chama de neopentecostalismo, né? Onde o dinheiro é o alvo. E como eu sempre digo, o dinheiro é o alvo de todo o protestantismo, não só das igrejas neopentecostais. Desde que o protestantismo surgiu, o dinheiro tem sido o alvo. Até tem um livro de Max Weber, né? A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, mostra que o protestantismo histórico ele é da prosperidade. A diferença é que o neoprotestantismo, o protestantismo pentecostal, eles usaram a teologia da prosperidade de forma explícita, para que todo mundo note, assim, o pede, aquelas barganhas com Deus que eles impõem ao público, é feito de forma direta. Mas desde que surgiu o protestantismo, o alvo tem sido a questão do crescimento material, né? Então essa foi a minha primeira observância que me fez desanimar com o protestantismo. Eu congregando numa denominação, eu comecei a perceber que o protestante ele não considera o pobre como o povo de Deus. E eu vi que nos evangelhos, né, existe uma predileção aos pobres. Os pobres são prediletos do reino claramente, né? Lá em Mateus, Jesus diz os pobres de espírito, mas em Lucas, Jesus diz os pobres. Bem-aventurados sois vós, os pobres, que vosso é o reino de Deus. Em Mateus ele diz pobre de espírito, mas em Lucas ele diz pobres, né? E a palavra mesmo diz que é mais fácil camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Não é impossível um rico entrar no reino de Deus, mas existe uma predileção aos pobres. E no protestantismo se pregava o contrário. O contrário do evangelho do nosso Senhor. Se pregava uma predileção ao rico. É como se o Deus protestante ele não gostasse de pobre. Inclusive, né, eu vi uma vez um pastor famoso na TV falar que a pessoa que é pobre, ela está amaldiçoada. Aí eu entrei numa questão. Meu Deus, São Pedro diz, não tem ouro nem prata. O próprio Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. São Paulo diz que passou fome e nudez. A própria Sagrada Família, quando fez a consagração de Jesus ao templo, usou 2 pombas, que segundo o livro de Levítico, só era permitido usar pombas se a família não tivesse recurso nenhum. Então, segundo a ótica protestante, todo esse povo de Deus era um povo amaldiçoado, porque os apóstolos eram pobres. A família sagrada era pobre. Então, essa predileção ao rico era bem clara no protestantismo. Isso começou a me desagradar. Então,
Eu, como tinha um grande ciclo de amizade no protestantismo, né? A gente fazia muitas obras juntos, né? Ia pregar não sei aonde, ia na cidade vizinha pregar a doutrina protestante, a interpretação pessoal da Bíblia, que o protestantismo ele surgiu de uma interpretação pessoal da Bíblia. E a própria Bíblia diz, em 2 Pedro 1,20, nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular. Então se juntou, eu me juntei com um pastor que veio de São Paulo, me juntei com um teólogo de uma igreja daqui de Natal e uma pastora de uma outra igreja bastante conhecida e fundamos uma placa denominacional. E rapidamente já estávamos com 3 pontos de pregação dentro da cidade de Natal, fora uma clínica onde eu ia toda semana fazer um trabalho de estudo bíblico, uma clínica de reabilitação. E rapidamente consegui também um programa de rádio, numa rádio protestante, pentecostal, né? E nessa rádio já começou algumas brigas, porque eu já ia contra a teologia da prosperidade, ia contra essa barganha com Deus, ia contra o ranço que o protestante tem contra a caridade. O protestantismo ele é contra a caridade desde que surgiu, né? Daí o sola fide, que foi edificado por Lutero, onde ele disse que a fé não precisa de obras, contrário à Epístola de São Tiago, que diz que a fé sem obras é morta. Então nossa denominação ela surgiu num movimento chamado Nova Reforma. Esse movimento protestante, chamado Nova Reforma, foi capa da revista Época, em 2009. Se você colocar no Google, Nova Reforma, revista Época, você vai ver um movimento que surgiu, um protestantismo novo, diferente, mas que, por incrível que pareça, se tornou moda. Hoje, esse tipo de protestantismo se tornou uma moda grande no Brasil. Na época, eu fui pioneiro na minha cidade. E os próprios protestantes eram contra esse movimento. Que a gente fazia os cultos nos auditórios ou nas próprias casas. Inclusive, eles tinham esse costume de fazer o culto nas casas, mas era o Ministério de Células. Então, era ligado à denominação. Eles diziam que estavam voltando para a era primitiva, pregando nas casas, mas aí estavam pregando a doutrina da denominação. E a gente não, a gente estava procurando fugir mais do denominacionalismo, fugir o máximo possível da doutrina protestante convencional. Então, nesse nossa denominação que foi fundada, né, a gente começou a acordar um pouco. Com um ano de denominação, fazendo estudos bíblicos, eu percebi a questão da mariandade. A primeira coisa que me fez abrir os olhos foi a questão da mariandade. Por que é que o protestante tem um desprezo tão grande por Maria e, ao mesmo tempo, ele coloca a mulher como cabeça de culto, como pastora, como líder denominacional? Maria, que foi humilde, que nunca quis uma sucessão, um ministério apostólico, foi sempre humilde e obediente, né? Serva, eles são desprezo total. E as mulheres, eles colocam como líder denominacional, que a Bíblia condena totalmente o ministério de pastoras. Então eu comecei a ver outra contradição muito grande no protestantismo, né? Então, quando eu descobri a mariandade, eu tinha uma Bíbliazinha Almeida, que eu levava para as missões. Inclusive eu perdi minha mala numa missão que eu fui em Jerusalém. E essa Bíblia estava junto. Que essa Bíblia, no final dessa Bíblia, nas últimas páginas, tinha a filiação de todos os apóstolos. Então, e mostrando o versículo. Por exemplo, Tiago, mostrava quem era o pai de Tiago, as citações onde ele era citado na Bíblia. Aí eu já caiu a primeira farsa do protestantismo. Eu vi que aquela invenção deles, que Tiago era irmão carnal de Jesus, era uma farsa. Porque nessa Bíblia tinha um estudo, no final, que mostrava a filiação de todos os Tiagos. Então, uma das primeiras coisas que me fez despertar para a verdadeira doutrina foi a mariandade. Depois, eu comecei a ver a questão da intercessão dos santos. Então, todo o meu processo de conversão se deu através de estudos bíblicos. Muitos pastores que se convertem através da patrística, né, do estudo da tradição, mas no meu caso, foi somente estudo bíblico.
Outra coisa que eu observei também foi a questão da intercessão dos santos. É claríssima nas Escrituras a intercessão dos santos. Você vê em Apocalipse 5, 8, 8, 3, Apocalipse 6, do 9 a 11, várias passagens onde os mártires e os santos do céu intercedendo diante do trono, rezando diante do trono. Em Apocalipse 6, do 9 a 11, mostra que os mártires, as almas dos mártires, sabem até que não houve justiça na terra ainda. Então, tudo isso me foi fazendo despertar da doutrina das placas, que estava me afastando do verdadeiro evangelho e da igreja do Nosso Senhor. Não deixava eu ver a verdade. No próximo bloco, eu vou falar aqui como foi difícil admitir que a Igreja Católica era a única igreja de Jesus Cristo. E como eu tive que fechar as portas, encerrar meu programa na rádio e admitir para todos que eu agora era católico, apostólico e romano. Até o próximo bloco com o programa Em Defesa da Fé. Continuando o testemunho de conversão, quando a gente já estava estabilizado em 3 pontos de Natal, né, esse movimento estava crescendo muito no Brasil, né? Esse movimento de um tipo de neoprotestantismo que hoje é uma grande moda. Inclusive é tão diabólico quanto os outros tipos de protestantismo. Porque também tem um proselitismo, né? Uma tentativa de tirar da Igreja de Deus, né, e fazer prosélitos, né? Quando começamos esse tipo de trabalho, nós tínhamos o costume de convidar católicos para o culto, coisa desse tipo. E interessante é que eu já estava abraçando a fé católica. Abraçando, acreditando em vários dogmas da igreja. Já acreditava na intercessão dos santos, já acreditava na Assunção de Nossa Senhora. Só faltava uma coisa: acreditar que a Igreja Católica era a única igreja de Deus. E quando eu tive coragem de assumir em público que já era católico, apostólico e romano, tive que fechar as portas, tive que acabar com o meu programa na rádio, assumir que eu estava enganado. Inclusive, na introdução do meu livro, eu falo que eu estava inventando Jesus para mim mesmo. Porque o protestantismo, cada um inventa um Jesus à sua forma. O Jesus universal é diferente do Jesus batista, que é diferente do Jesus presbiteriano. Só existe um Jesus. E Paulo já alerta que vão surgir vários Jesus diferentes. Né? Aqui em 2 Coríntios, Paulo alerta que vão pregar um Jesus diferente do Jesus que vem da igreja apostólica. E esse é o grande perigo. Com efeito, 2 Coríntios 11:4. Com efeito, se vem alguém e vos proclama outro Jesus diferente daquele que vos proclamamos, ou se acolheis um espírito diverso do que recebestes, ou um evangelho diverso daquele que abraçaste, vós o suportais de bom grado, ou vós o aceitais, em algumas traduções. E é justamente o que acontece. Quando um cara aceita Jesus na Igreja Batista, ele está aceitando Jesus de lá. Quando ele aceita um Jesus na Assembleia de Deus, ele está aceitando um Jesus inventado pela Assembleia. Um Jesus que faz sapatear, que faz adivinhações. Então, é um Jesus para cada denominação. Então, a primeira coisa que eu vi é que todo protestantismo, ele prega uma doutrina diferente da outra. E tudo tirado da mesma Bíblia. Então, quando eu fechei as portas e me assumi católico, o inimigo jogou outra cilada para cima de mim. Foi incrível. Porque eu já aceitava todos os dogmas da igreja, exceto, quase todos os dogmas, exceto que a Igreja Católica era a única igreja de Deus na Terra. Então, olha que cilada o inimigo me armou. Eu conheci um pessoal que se dizia católico, mas era de uma seita chamada ICAB, Igreja Católica Apostólica Brasileira, que eles ordenavam o padre em 6 meses. Tipo protestantismo, né? Que protestantismo não existe a ordenação de pastor. O pastor da Assembleia, o cara que Seymour, que um dos inventores da Assembleia de Deus nos Estados Unidos, era leigo.
Né? O próprio Lutero, quem foi que ordenou Lutero para ele ser pastor? Então, a ordenação real que vem de Deus tem que vir da era apostólica, né? Da igreja primitiva, da sucessão de Pedro. O único pastoreio de Deus autorizado na terra é sobre a sucessão de Pedro. Então, essa seita chamada ICAB, Igreja Católica Apostólica Brasileira, me convidou. Eu fui numa suposta missa que eles fazem, e eles enganam muito bem, porque eles colocam a igreja com os mesmos nomes das igrejas católicas, botam imagens de santos. Então, é um protestantismo disfarçado. É uma heresia disfarçada. Né? É uma divisão disfarçada de igreja. E eu quase que caio. Ainda fiquei indo, tudo, fiquei me comunicando, até que eu me aprofundei mais nas escrituras e vi que a única igreja que Deus fundou foi católica, apostólica e romana. Então, todo o ciclo de amizade que eu tinha quando eu era pastor, ele foi se fragmentando, porque quando eu rejeitava muito entrar nas redes sociais. Quando eu resolvi fazer um Facebook, vários deles me adicionaram. Mas quando via eu pregando o verdadeiro evangelho, que só há uma igreja, né, que Nossa Senhora é mãe dos cristãos, que Nossa Senhora é plenamente santa, plenamente virgem, mostrando biblicamente, eu provando a Imaculada Conceição, eles não conseguiam suportar. Eles não conseguiam suportar, então uns iam me deletando e por aí vai. Outros ainda conseguiram, teve várias conversões, né? Inclusive do pessoal que estava na igreja junto comigo. No caso de uma que era bispa de uma igreja protestante, ela se converteu católica, hoje é minha comadre. A família dela também, mais uns 2 se converteram católicos, e a outra grande parte, os outros que lideravam junto com a gente, o outro pastor que veio de São Paulo, voltaram para o protestantismo, né? Continuaram no protestantismo. E a gente perdeu muito contato com todo esse pessoal. Como eu persegui a igreja, como eu persegui a igreja quando eu era pastor, eu resolvi defender até o fim dos meus dias. Então, meu ministério hoje é defender a Igreja Católica, o ministério de apologeta.